Capítulo 29. Em Bandar-e-Ban. Rand diminuiu a velocidade de Tai-Daishar para uma caminhada enquanto ele passava pelo enorme portão para Bandar-e-Ban, sua comitiva seguindo, fileiras de Aiel o liderando. Dizia-se que os portões eram esculpidos com o selo da cidade, mas abertos como estavam, Rand não conseguia vê-los. A Darkrien sem nome que decapitei naquelas colinas murandianas. Esqueci os olhares dos outros com ela, mas nunca esquecerei seu rosto. A lista passou pela sua cabeça. Quase um ritual diário agora, o nome de cada mulher que morreu por suas mãos ou por causa de suas ações. A rua dentro da cidade era de terra batida, ladeada por sulcos que se cruzavam nos cruzamentos. A terra era mais leve aqui do que ele estava acostumado. Colavaeri Saiga, que morreu porque eu a tornei uma pobre. Ele passou por fileiras de domani, mulheres em vestidos diáfanos, homens com bigodes finos e casacos coloridos. As estradas aqui tinham passarelas de madeira nas laterais, e as pessoas se aglomeravam nelas, observando. Rand podia ouvir faixas e bandeiras balançando ao vento. Parecia haver muitas delas na cidade. A lista sempre começava com Moiraine. Esse nome doía mais do que tudo, pois ele poderia tê-la salvado. Ele deveria ter feito isso. Ele se odiava por permitir que ela se sacrificasse por ele. Uma criança saiu do calçadão e começou a correr para a rua, mas seu pai o pegou pela mão e o puxou de volta para a multidão de pessoas. Alguns tossiram e resmungaram, mas a maioria ficou em silêncio. Os sons das tropas de Rand marchando na terra batida pareciam um trovão em comparação. Lanfiar estava vivo de novo. Se Ishamael pudesse ser devolvido, o que dizer dela? Nesse caso, a morte de Moiraine tinha sido em vão, e sua covardia era ainda mais irritante. Nunca mais. A lista permaneceria, mas ele nunca mais seria fraco demais para fazer o que precisava ser feito. Não houve aplausos das pessoas naqueles calçadões. Bem, ele não tinha vindo para libertar. Ele tinha vindo para fazer o que precisava ser feito. Talvez ele encontrasse Graendal aqui. Asmodian disse que ela tinha estado no campo, mas isso tinha sido há muito tempo. Se ele a encontrasse, talvez isso acalmasse sua consciência de invasão. Ele ainda tinha um desses. Ele não conseguia decidir. Liab, da Kosaida Sharen, que eu matei, dizendo a mim mesma que era para o bem dela. Estranhamente, Leosterin começou a cantar com ele, lendo os nomes, um canto estranho e ecoante dentro de sua cabeça. À frente, um grande grupo de Aiel estava esperando por ele em uma praça da cidade com fontes de cobre no formato de cavalo saltando de uma onda espumosa. Um homem a cavalo esperava diante da fonte, uma guarda de honra ao seu redor. Ele era um homem sólido, de rosto quadrado, com pele enrugada e cabelos grisalhos. Sua testa estava raspada e empoada, à moda dos soldados Cairienin. Dobraine era confiável, tanto quanto qualquer Cairienin, pelo menos. Sendara da Montanha de Ferro Tardad, Lameli da Água Fumegante Miagoma, Andilin do Sal Vermelho Goshin. Yenaterin Moereli, Leosterin disse, colocando o nome entre dois outros. Rand deixou ficar. Pelo menos o louco não gritou de novo. Lorde Dragão, Dobraine disse suavemente, curvando-se para Rand enquanto ele se aproximava. Eu entrego a você a cidade de Bandar-e-Ban. A ordem foi restaurada, como você ordenou. Eu pedi para você restaurar a ordem em todo o país, Dobraine, Rand disse suavemente. Não apenas em uma cidade. O nobre murchou ligeiramente. Você tem alguém do Conselho Mercante para me contar? Rand perguntou. Sim, disse Dobraine. Milisair Shadmar, o último a fugir do caos da cidade. Seus olhos estavam ansiosos. Ele sempre fora valente, mas isso era um estratagema? Rand tinha problemas para confiar em alguém ultimamente. Aqueles que pareciam mais confiáveis eram aqueles que você mais precisava observar. E Dobraine era Cairienin. Rand ousava confiar em alguém de Cairien, com seus jogos. Moiraine era Cairbien. Eu confiava nela. Principalmente. Talvez Dobraine esperasse que Rand o escolhesse como rei em Arad-Doma. Ele tinha sido mordomo de Cairien, mas ele, como a maioria dos outros, sabia que Rand pretendia Elaine para o Trono do Sol. Bem, Rand pode dar esse reino a Dobraine. Ele era melhor do que a maioria. Rand acenou para que ele liderasse o caminho, e ele o fez, virando-se com o grupo de Aiel para marchar por uma grande rua lateral. Rand continuou, a lista ainda correndo em sua mente. Os prédios aqui eram altos e quadrados, com formato de caixas empilhadas umas sobre as outras. Muitos deles tinham sacadas, lotadas de pessoas, como os calçadões abaixo. Cada nome na lista de Rand o magoava, mas essa dor era uma coisa estranha e distante agora. Seus sentimentos eram:
diferentes desde o dia em que ele matou Semirage. Ela o ensinou a enterrar sua culpa e sua mágoa. Ela pensou em acorrentá-lo, mas em vez disso lhe deu força. Ele adicionou o nome dela e o nome de Elsa à lista. Eles não tinham nenhum direito de estar lá. Semirage era menos uma mulher e mais um monstro. Elsa o traiu, servindo a sombra o tempo todo. Mas ele adicionou os nomes. Eles tinham tanto direito sobre ele por matá-los quanto qualquer um. Mas, até. Ele não estava disposto a matar Lanfear para salvar Moiraine, mas ele usou o fogo maligno para queimar Semirage até a extinção em vez de se permitir ser capturado novamente. Ele tocou o objeto que carregava em uma bolsa em sua cela. Era uma estatueta lisa. Ele não havia contado a Katsuane que seus servos a haviam recuperado de seu quarto. Agora que Katsuane estava exilada de sua presença, ele nunca contaria. Ele sabia que ela ainda seguia com sua comitiva, forçando os limites de seu comando para nunca deixá-lo ver seu rosto. Mas ela fez como ordenado, então ele deixou assim. Ele não falaria com ela, e ela não falaria com ele. Katsuane tinha sido uma ferramenta, e essa ferramenta tinha se mostrado ineficaz. Ele não se arrependia de tê-la jogado fora. Gendilin, donzela do Pico Frio Miagoma, ele pensou, Leosterin murmurando ao lado dele. A lista era tão longa. Ela aumentaria antes que ele morresse. A morte não o preocupava mais. Finalmente, ele entendeu os gritos de Leosterin para que acabasse. Rand merecia morrer. Haveria uma morte tão forte que um homem nunca precisaria renascer? Ele chegou ao fim da lista, finalmente. Uma vez, ele repetiu para não esquecer os nomes. Isso não era possível agora. Ele não poderia esquecê-lo se quisesse. Ele os repetiu como um lembrete do que ele era. Mas Leosterin tinha mais um nome para acrescentar. Elmindrê da Farcha, ele sussurrou. Rand parou Taidashar, parando sua coluna de Aiel, cavalaria Saldaean e atendentes de acampamento no meio da rua. Dobraine se virou interrogativamente para seu garanhão branco. Não a matou. Rand pensou. Leosterin, ela continua viva. Nós não a matamos. A culpa era de Semirage, em todo caso. Silêncio. Ele ainda podia sentir os dedos na carne dela, apertando, impotentes, mas incrivelmente fortes. Mesmo que Semirage estivesse por trás das ações, Rand era quem tinha sido fraco demais para mandar-me embora e protegê-la. Ele não a mandou embora. Não porque ele fosse muito fraco, mas porque algo nele havia parado de se importar. Não com ela, ele a amava intensamente, e sempre amaria. Mas ele sabia que a morte, a dor e a destruição vinham em seu rastro, e ele as arrastava atrás de si como um manto. Min poderia morrer ali, mas se ele a mandasse embora, ela estaria em perigo igual. Seus inimigos provavelmente suspeitavam que ele a amava. Não havia segurança. Se ela morresse, ele a adicionaria à lista e sofreria por isso. Ele começou a se mover novamente antes que perguntas pudessem ser feitas sobre suas ações. Os cascos de Taidashar batiam nas ruas de terra, amolecidas pela umidade. As chuvas vinham com frequência aqui. Bandar Eban era a principal cidade portuária do noroeste. Se não fosse uma grande cidade como as do sul, ainda era impressionante. Fileira após fileira de casas quadradas, construídas de madeira, com sulcos no segundo e terceiro andares. Pareciam blocos de construção infantil, empilhados uns sobre os outros, tão perfeitamente quadrados com os andares divididos. Eles enchiam a cidade, rolando por uma suave inclinação até o enorme porto. A cidade era mais larga no porto, fazendo com que parecesse a cabeça de um homem abrindo bem a boca, como se fosse beber o próprio oceano. As docas estavam quase vazias, os únicos navios atracados eram um grupo de embarcações do povo do mar, ancinhos de 3 mastros, e alguns barcos de pesca. O tamanho enorme do porto só o fazia parecer mais desolado pela falta de navios. Esse foi o primeiro sinal de que nem tudo estava bem em Bandar Eban. Além do porto praticamente desocupado, o aspecto mais característico da cidade eram as faixas. Elas tremulavam acima, ou pendiam de cada edifício, não importa quão humildes fossem. Muitas dessas faixas proclamavam o comércio praticado em um determinado edifício, assim como uma simples placa de madeira faria em km. As faixas eram muito mais extravagantes do que a maioria, coloridas e tremulando ao vento acima dos edifícios. Faixas combinando, semelhantes a tapeçarias, pendiam das laterais da maioria dos edifícios, anunciando em letras brilhantes o proprietário, o mestre artesão e o comerciante de cada loja. Até as casas ostentavam faixas com os nomes das famílias que viviam nelas. De pele acobreada e cabelos escuros, os Domani preferiam roupas brilhantes. As mulheres Domani eram infames por seus vestidos,
que eram transparentes o suficiente para serem escandalosos. Dizia-se que as meninas Domani muito jovens praticavam a arte de manipular os homens, preparando-se para o dia em que seriam maiores de idade. A visão de todos eles parados ao longo das estradas, observando, foi quase espetáculo suficiente para tirar Randy de sua meditação. Talvez um ano atrás, ele teria ficado boquiaberto, mas agora ele mal os olhou. Na verdade, ocorreu-lhe que o povo Domani era muito menos impressionante quando reunido assim. Uma flor em um campo de ervas daninhas era sempre uma visão, mas se você passasse por canteiros de flores cultivados todos os dias, nenhuma delas chamaria sua atenção. Embora distraído, ele percebeu os sinais de fome. Não havia como confundir aquele olhar assombrado nas crianças, aquele olhar magro nos rostos dos adultos. Esta cidade estava em causa há apenas algumas semanas, embora Dobraine e Uziel tivessem restaurado a lei. Alguns dos prédios tinham janelas mal consertadas ou tábuas quebradas, e algumas das faixas obviamente tinham sido rasgadas recentemente e mal consertadas. A lei havia sido restaurada, mas a falta dela ainda era uma memória fresca. O grupo de Randy chegou a uma encruzilhada central, proclamada por grandes faixas esvoaçantes como a Praça Arandi, e Dobraine virou a procissão para o leste. Muitos dos Aiel com os Kairienin usavam a faixa vermelha na cabeça marcando-os como Sisvatama, lanças do dragão. Ruark tinha cerca de 20.000 Aiel acampados ao redor da cidade e nas cidades próximas. A essa altura, a maioria dos Domani saberia que esses Aiel seguiam o dragão renascido. Randy ficou feliz em descobrir que os Seafolk hackers tinham chegado, finalmente, com grãos do sul. Esperançosamente, isso faria tanto para restaurar a ordem quanto Dobraine e os Aiel fizeram. A procissão virou para a parte rica da cidade. Ele sabia onde eles iriam encontrá-lo muito antes que as casas começassem a parecer mais luxuosas, o mais longe possível das docas, mas ainda permanecendo a uma distância confortável dos muros da cidade. Randy poderia ter encontrado os ricos mesmo sem olhar para o mapa. A paisagem da cidade quase exigia sua localização. Um cavalo trotou ao lado de Randy. A princípio, ele presumiu que seria Min, mas não, ela estava cavalgando atrás, com os sábios. Ela olhava diferente agora, ou ele estava apenas imaginando. Ela se lembrava dos dedos dele em sua garganta toda vez que via seu rosto. Foi Merise quem se moveu para o lado dele, montando uma plácida égua parda. A Aes Sedai ficou furiosa com o exílio de Katsuane por Randy. Não é de surpreender. As Aes Sedai gostavam de manter uma fachada muito calma e controlada, mas Merise e as outras bajularam Katsuane como um estalajadeiro de aldeia bajulando um rei visitante. A mulher taraboneira escolheu usar seu chale hoje, proclamando sua filiação à Aja Verde. Ela usava, talvez, em um esforço para reforçar sua autoridade. Interiormente, Randy suspirou. Ele estava esperando um confronto, mas esperava que o negócio da mudança o atrasasse até que os ânimos se acalmassem. Ele respeitava Katsuane, de certa forma, mas nunca confiara nela. Tinha que haver consequências para o fracasso, e ele sentiu um grande alívio por ter lidado com ela. Não haveria mais fios dela se enrolando em volta dele. Ou, pelo menos, menos. Esse exílio é tolo, Randy Altor, Merise disse desdenhosamente. Ela estava tentando irritá-lo intencionalmente, talvez para torná-lo mais fácil de intimidar. Depois de meses lidando com a própria Katsuane, a imitação pálida dessa mulher era quase divertida. Você deveria implorar pelo perdão dela, Merise continuou. Ela condescendeu em continuar conosco, embora sua restrição insana tenha forçado a usar uma capa com o capuz levantado, apesar do calor do dia. Você deveria ter vergonha. Katsuane novamente. Ele não deveria ter saído do quarto dela para se esquivar de seu comando. Bem? Merise perguntou. Randy virou a cabeça e olhou Merise nos olhos. Ele havia descoberto algo chocante nas últimas horas. Ao reprimir a fúria fervente dentro dele, ao se tornar Quendilar, ele havia obtido uma compreensão que há muito lhe escapava. As pessoas não respondiam à raiva. Elas não respondiam às demandas. Silêncio e perguntas eram muito mais eficazes. De fato, Merise, uma Aes Sedai totalmente treinada, murchava diante daquele olhar. Ele não colocou nenhuma emoção nisso. Sua raiva, sua fúria, sua paixão, tudo ainda estava lá, enterrado lá dentro. Mas ele o havia cercado com gelo, frio e imobilizador. Era o gelo do lugar que Semirage o havia ensinado a ir, o lugar que era como vazio, mas muito mais perigoso. Talvez Merise pudesse sentir a raiva congelada dentro dele. Ou talvez ela pudesse sentir a outra coisa, o fato de que ele tinha usado aquele poder. Distantemente, Leos Therin começou a chorar. O louco fazia isso sempre que Randy pensava no que tinha feito para escapar da coleira de Semirage.
O que você fez foi um movimento tolo, Merise continuou. Você acha que eu sou um tolo, então? Rand perguntou suavemente. Responda às demandas com silêncio. Responda aos desafios com perguntas. Era incrível como funcionava. Merise interrompeu, então estremeceu visivelmente. Ela olhou para baixo, para a bolsa em sua cela, onde ele carregava a pequena estátua de um homem segurando uma esfera no alto. Rand a tocou, segurando suas rédeas frouxamente. Ele não ostentava a estatueta. Ele simplesmente a carregava, mas Merise e a maioria dos outros sabiam do poder quase ilimitado que ele poderia usar se quisesse. Era uma arma maior do que qualquer outra já conhecida. Com ela, ele poderia aniquilar o próprio mundo. E ela estava inocentemente em sua cela. Isso tinha um efeito nas pessoas. Eu não, ela admitiu. Nem sempre. Você acha que falhas devem ficar impunes? Rand perguntou, a voz ainda suave. Porque ele havia perdido a paciência. Essas pequenas irritações não valiam sua paixão, sua fúria. Se uma o incomodasse muito, tudo o que ele precisava fazer era apagá-la, como uma vela. Um pensamento perigoso. Teria sido dele? Teria sido de Leosterin? Ou, o pensamento teria vindo de outro lugar? Você certamente foi muito duro, disse Merise. Muito duro, ele perguntou. Você percebe o erro dela, Merise? Você já pensou no que poderia ter acontecido? O que deveria ter acontecido? O fim de todas as coisas, Merise, ele sussurrou. O Dark One com controle do Dragon Reborn. Nós dois, lutando do mesmo lado. Ela ficou em silêncio e então disse, sim. Mas erros, você mesmo os cometeu. Eles poderiam ter terminado em desastre semelhante. Eu pago pelos meus erros, ele disse, virando-se. Eu pago por eles a cada dia. A cada hora. A cada respiração. Chega. Ele não gritou a palavra. Ele falou com firmeza, mas calmamente. Ele a fez sentir toda a força de seu descontentamento, seu olhar capturando dela. Ela de repente caiu na cela, olhando para ele com os olhos arregalados. Houve um barulho alto de estalo na lateral, seguido por um estrondo repentino. Gritos romperam o ar. Rand se virou alarmado. Uma sacada cheia de curiosos se soltou de seus suportes e caiu na rua, quebrando como um barril atingido por uma pedra. As pessoas gemiam de dor, outras gritavam por socorro. Mas os sons vinham de ambos os lados da rua. Rand franziu a testa e se virou. Uma segunda sacada, diretamente em frente à primeira, também havia caído. Merise empalideceu, então virou seu cavalo apressadamente, indo ajudar os feridos. Outras Aes Sedai já estavam correndo para curar aqueles que tinham caído. Rand empurrou Tai-Daishar para frente com o joelho. Isso não foi causado pelo poder, mas pela sua natureza taverem mudando a probabilidade. Onde quer que ele visitasse, eventos notáveis e aleatórios ocorriam. Grandes números de nascimentos, mortes, casamentos e acidentes. Ele havia aprendido a ignorá-los. Ele raramente tinha visto uma ocorrência tão violenta, no entanto. Ele poderia ter certeza de que não era devido a alguma interação com a nova força. Aquele poço de poder invisível, mas tentador, que Rand havia explorado, usado e apreciado. Leosterin pensou que o que aconteceu deveria ter sido impossível. A razão original pela qual a humanidade se afundou na prisão do Dark One foi o poder. Uma nova fonte de energia para canalização, como o One Power, mas diferente. Desconhecida e estranha, e potencialmente vasta. Essa fonte de poder acabou sendo o próprio Dark One. Leosterin choramingou. Rand carregava a chave de acesso com ele por um motivo. Ela o ligava a um dos maiores Sangreal já criados. Com esse poder e a ajuda de Ninaeve, Rand havia purificado Saidin. A chave de acesso havia permitido que ele tocasse em um rio inimaginável, uma tempestade tão vasta quanto o oceano. Foi a melhor coisa que ele já havia experimentado. Até o momento em que ele usou o poder sem nome. Aquela outra força o chamava, cantava para ele, o tentava. Tanto poder, tanta maravilha divina. Mas isso o aterrorizava. Ele não ousava tocá-la, não de novo. E então ele carregou a chave. Ele não tinha certeza de qual das duas fontes de energia era mais perigosa, mas enquanto ambas o chamavam, ele era capaz de resistir a ambas. Como duas pessoas, ambas gritando por sua atenção, elas abafavam uma a outra. Por enquanto. Além disso, ele não seria encoleirado novamente. A chave de acesso não teria ajudado contra Semirage,
Nenhuma quantidade do poder único ajudaria um homem se ele fosse pego desprevenido, mas talvez ajudasse no futuro. Antes, ele não ousara carregá-la por medo do que ela oferecia. Ele não tinha mais espaço para se entregar a tal fraqueza. O destino era fácil de escolher. Cerca de 500 homens armados Cairienin estavam acampados no terreno de uma mansão espaçosa e imponente. Aiel também tinha tendas no terreno, mas eles também reivindicaram prédios próximos e vários telhados próximos. Para os Aiel, acampar em um lugar era essencialmente a mesma coisa que guardá-lo, pois um Aiel descansando estava cerca de 2 vezes mais alerta do que um soldado regular em patrulha. Rand havia deixado a maior parte de sua força fora da cidade. Ele deixaria para Dobraine e seus administradores encontrar alojamentos para os homens de Rand dentro dos muros. Rand parou Taidaishar e então examinou seu novo lar. Não temos casa, Leosterin sussurrou. Nós a destruímos. Queimamos, derretemos em escória, como areia no fogo. A mansão era certamente um passo à frente da mansão de madeira. Seus grandes terrenos eram cercados por portões de ferro. Os canteiros de flores estavam vazios, as flores hesitavam em florescer naquela primavera, mas o gramado era mais verde do que a maioria que ele já tinha visto. Era principalmente amarelo e marrom, mas havia manchas verdes. Os zeladores estavam se esforçando muito. Seus esforços também se manifestavam nas fileiras de teixos cortados em formas de animais fantásticos nas laterais do gramado. A mansão em si era quase um palácio. Havia um desses na cidade, é claro, pertencente ao rei. Mas dizia-se que era inferior às casas do Conselho de Mercadores. A bandeira balançando alto no topo da mansão era de ouro brilhante e preto, e proclamava que esta era a sede da casa Shadmar. Talvez esta Milisair tivesse visto a partida dos outros como uma oportunidade. Se assim fosse, a única oportunidade real que ela tinha ganhado era a chance de ser tomada por Rand. Os portões para o terreno da mansão estavam abertos, e os Aiel em sua comitiva já estavam correndo para dentro, juntando-se a grupos de membros da sociedade ou do clã. Era irritante que eles raramente esperassem pelos comandos ou ordens de Rand, mas Aiel eram Aiel. Qualquer sugestão de que eles deveriam esperar era simplesmente recebida com risadas, como se ele tivesse feito uma grande piada. Seria mais fácil domar o próprio vento do que fazê-los se comportar como pantanosos. Isso o fez pensar em Avienda. Para onde ela tinha ido, tão de repente? Ele podia senti-la através do vínculo, mas era fraco, ela estava muito longe. Para o leste. O que havia para ela no deserto? Ele balançou a cabeça. Todas as mulheres eram difíceis de entender, e uma mulher Aiel era 10 vezes mais incompreensível. Ele esperava poder passar algum tempo com ela, mas ela o evitou intencionalmente. Bem, talvez tenha sido a presença de mim que a manteve longe. Talvez ele conseguisse se impedir de machucá-la antes que a morte chegasse. Melhor que Avienda fugisse. Seus inimigos ainda não sabiam dela. Ele incitou Taidaishar a passar pelos portões, subindo a estrada até a mansão. Ele desmontou, arrancando a estatueta da alça e deslizando-a para o bolso grande do casaco, que tinha sido rapidamente ajustado para segurá-la. Ele entregou sua montaria a um cavalariço, um dos próprios servos da mansão, vestindo um casaco verde com uma camisa branca brilhante por baixo, a gola e os punhos franzidos. Os servos da mansão já tinham sido informados de que Rand usaria o lugar como seu, agora que seu antigo ocupante tinha recebido sua proteção. Dobraine se juntou a ele enquanto ele subia os degraus do prédio. Era de um branco imaculado, com pilares de madeira alinhados no patamar da frente. Ele entrou pelas portas da frente. Depois de viver em vários palácios, ele ainda estava impressionado e enojado. A opulência que ele encontrou além das portas da frente da mansão nunca teria indicado que as pessoas da cidade passavam fome. Uma fila de servos muito nervosos estava em uma fileira ao longo da parte de trás da entrada. Ele podia sentir o medo deles. Não era todo dia que a habitação de alguém era anexada pelo próprio dragão renascido. Rand tirou sua luva de montaria colocando a mão entre o braço e o lado do corpo, então enfiou a luva no cinto. Onde ela está? Ele perguntou, virando-se para as 2 donzelas, Berauna e Rialin, que estavam de olho nos servos. Segundo andar, disse uma das donzelas, tomando chá enquanto sua mão treme tanto que ameaça quebrar a porcelana. Continuamos dizendo a ela que ela não é uma prisioneira, disse a outra donzela. Ela simplesmente não consegue sair. Ambos acharam isso divertido. Rand olhou para o lado quando Huark se juntou a ele na entrada. O chefe do clã, alto e de cabelos cor de fogo, inspecionou a sala, com seu lustre cintilante e vasos ornamentados. Rand sabia o que ele estava pensando. Você pode pegar o quinto, ele disse. Mas apenas dos ricos que vivem neste distrito.
Não foi assim que foi feito. Os Aiel deveriam ter recebido o quinto de todos. Mas Ruark não discutiu. O que os Aiel fizeram ao tomar Bandar Eban não foi realmente uma conquista verdadeira, embora eles tenham lutado contra gangues e bandidos. Talvez ele não devesse ter dado nada a eles. Mas considerando mansões como esta, havia riqueza de sobra para os Aiel aqui, entre os ricos pelo menos. As donzelas assentiram, como se esperassem por isso, então saíram, provavelmente para começar a selecionar sua parte. Dobraine as observou com consternação. Cairien havia sofrido o quinto Aiel em várias ocasiões. Eu nunca consigo entender por que você os deixa saquear como salteadores que encontram os guardas da caravana dormindo, disse Corelli, entrando na sala com um sorriso. Ela levantou uma sobrancelha para os móveis impressionantes. E um lugar tão bonito como este. Como deixar soldados pisotearem brotos de primavera, não é? Ela tinha sido enviada para lidar com ele agora que ele abalou Merise? Ela encontrou o olhar de Rand de seu jeito agradável, mas ele o segurou até que ela quebrou e se virou. Ele conseguia se lembrar de uma época em que isso nunca tinha funcionado com Aes Sedai. Ele se virou para Dobraine. Você fez bem aqui, ele disse ao senhor. Mesmo que você não tenha trazido a ordem tão amplamente quanto eu desejo. Reúna seus homens de armas. Narisma foi instruído a fornecer um portal para você ir até Tyr. Lágrima, meu senhor? Dobraine perguntou, surpreso. Sim, Rand disse. Diga a Darlin para parar de me importunar com mensageiros. Ele deve continuar reunindo suas forças. Eu o levarei a Ara-Doman quando decidir que é a hora certa. Isso seria depois que ele se encontrasse com a filha das 9 luas, encontro que determinaria muito. Dobraine parecia levemente desanimado. Ou era apenas a interpretação de Rand? A expressão de Dobraine raramente mudava. Ele estava imaginando suas esperanças de que este reino murchasse. Ele estava conspirando contra Rand? Sim, meu senhor. Presumo que devo partir imediatamente. Dobraine nunca nos deu motivos para duvidar dele. Ele até conseguiu apoio para Elaine assumir o trono do Sol. Rand estava longe dele há muito tempo. Tempo demais para confiar nele. Mas era melhor tirá-lo de lá por enquanto. Ele teve tempo demais para se firmar ali, e Rand não confiava em nenhum Cairienin para evitar jogos com política. Sim, você sai dentro de 1 hora, Rand disse, virando-se para subir as graciosas escadas brancas. Dobraine fez uma saudação, estoico como sempre, e saiu pela porta da frente. Ele obedeceu imediatamente. Nenhuma palavra de reclamação. Ele era um bom homem. Rand sabia que ele era. Luz, o que está acontecendo comigo? Rand pensou. Preciso confiar em algumas pessoas. Não preciso. Confiança. Leos Therin sussurrou. Sim, talvez possamos confiar nele. Ele não pode canalizar. Luz, aquele em quem não podemos confiar de forma alguma somos nós mesmos. Rand cerrou o maxilar. Ele recompensaria Dobraine com o reino se Alsalon não pudesse ser encontrado. E Turalde não queria isso. As escadas subiam retas e largas até um patamar, então se dividiam e se retorciam até o 2º andar, tocando o patamar ali em 2 lados separados. Preciso de uma câmara de audiências, Rand disse aos servos abaixo, e um trono. Rápido! Menos de 10 minutos depois, Rand estava sentado em uma sala de estar luxuosamente decorada no 2º andar, esperando que o mercador Milisair Shadmar fosse trazido até ele. Sua cadeira de madeira branca esculpida com ornamentos não era bem um trono, mas serviria. Talvez Milisair a tivesse usado para audiências. A sala parecia disposta como uma sala do trono, com um estrado levemente elevado para ele se sentar. Tanto o estrado quanto o piso abaixo estavam cobertos por um tapete verde e vermelho texturizado de design fantasioso que combinava com a porcelana Suffolk em pedestais no canto. 4 janelas largas atrás dele, cada uma grande o suficiente para se passar por elas, traziam luz do sol nublada para dentro da sala, e ela caía sobre suas costas enquanto ele se sentava na cadeira e se inclinava para frente, um braço apoiado sobre os joelhos. A estatueta estava no chão bem na sua frente. Logo, Milisair Shadmar passou pela porta, passando pelos guardas Aiel. Ela usava um daqueles famosos vestidos Domani. Ele cobria seu corpo do pescoço aos pés, mas era quase opaco e se agarrava a cada curva, das quais ela tinha mais do que sua cota justa. O vestido era verde escuro, e ela usava pérolas no pescoço. Seu cabelo escuro, em cachos apertados, caía abaixo dos ombros, várias mechas emoldurando seu rosto. Ele não esperava que ela fosse tão jovem, mal chegando aos 30. Seria uma pena executá-la. Só um dia, pensou consigo mesmo,
e já penso em executar uma mulher por não concordar em me seguir. Houve um tempo em que eu mal conseguia suportar executar criminosos merecedores. Mas ele faria o que tinha que ser feito. A profunda reverência de Milisair parecia implicar que ela aceitava sua autoridade. Ou talvez fosse simplesmente um meio de permitir que ele tivesse uma visão melhor do que o vestido acentuava. Uma coisa muito Domani de se fazer. Infelizmente para ela, ele já tinha mais problemas com mulheres do que sabia como lidar. Meu senhor dragão, Milisair disse, levantando-se de sua reverência. Como posso servi-lo? Quando foi a última comunicação que você teve do rei ao Salão? Rand perguntou. Ele propositalmente não lhe deu permissão para sentar em uma das cadeiras da sala. O rei? Ela perguntou, surpresa. Já faz semanas. Preciso falar com o mensageiro que trouxe a última mensagem, disse Rand. Não tenho certeza se ele pode ser encontrado. A mulher soou nervosa. Não acompanho a ida e vinda de cada mensageiro na cidade, meu senhor. Rand se inclinou para a frente. Você mente para mim? Ele perguntou suavemente. A boca dela se abriu, talvez em choque com a franqueza dele. Os Domani não eram Cairhien, que tinham uma astúcia política aparentemente inata, mas eram um povo sutil. Particularmente as mulheres. Rand não era nem sutil nem astuto. Ele era um pastor de ovelhas que virou conquistador, e seu coração era o de um homem de Turivers, mesmo que seu sangue fosse Aiel. Qualquer que fosse a politicagem que ela estivesse acostumada a fazer, não funcionaria com ele. Ele não tinha paciência para jogos. Milisair disse, olhando para ele. Meu senhor dragão. O que ela estava escondendo? O que você fez com ele? Rand perguntou, tentando adivinhar. O mensageiro. Ele não sabia nada sobre a localização do rei, Milisair disse rapidamente, as palavras parecendo sair dela. Meus questionadores foram bem completos. Ele está morto. Eu não, meu senhor dragão. Então você fará com que ele seja trazido até mim. Ela empalideceu ainda mais e olhou para um lado, talvez buscando fuga reflexivamente. Meu senhor dragão, ela disse hesitantemente, trazendo seus olhos de volta para ele. Agora que você está aqui, talvez o rei permaneça, escondido. Talvez não haja necessidade de procurá-lo mais. Ela acha que ele também está morto, Rand pensou. Isso a fez correr riscos. É preciso encontrar ao Salão, Rand disse, ou pelo menos descobrir o que aconteceu com ele. Precisamos saber seu destino para que você possa escolher um novo rei. É assim que acontece, correto? Tenho certeza de que você pode ser coroado rapidamente, meu senhor dragão, ela disse suavemente. Eu não serei rei aqui, Rand disse. Traga-me o mensageiro, Milisair, e talvez você viva para ver um novo rei coroado. Você está dispensado. Ela hesitou, então fez uma reverência novamente e se retirou. Rand teve um vislumbre de mim parada do lado de fora com Aiel, observando o mercador partir. Ele captou os olhos dela, e ela pareceu preocupada. Ela tinha visto alguma exibição sobre Milisair? Ele quase a chamou, mas ela desapareceu, indo embora com um passo rápido. Ao lado, Alivia a observou ir com curiosidade. A antiga Damani tinha permanecido distante recentemente, como se estivesse esperando o momento certo, até que pudesse cumprir seu destino de ajudar Rand a morrer. Ele se viu de pé. Aquele olhar nos olhos de mim. Ela estava brava com ele? Ela estava se lembrando da mão dele em seu pescoço, do joelho dele pressionando-a contra o chão? Ele sentou-se novamente. Min podia esperar. Tudo bem, ele disse, dirigindo-se ao Aiel. Traga-me meus escribas e administradores, junto com Huarc, Bael e quaisquer pessoas dignas da cidade que não tenham fugido da cidade ou sido mortas em tumultos. Precisamos rever os planos de distribuição de grãos. Os Aiel enviaram mensageiros e Rand se acomodou novamente em sua cadeira. Ele veria o povo alimentado, restauraria a ordem e reuniria o conselho de mercadores. Ele até mesmo veria que um novo rei fosse escolhido. Mas ele também descobriria para onde Al-Salão tinha ido. Pois lá, seus instintos diziam, era o melhor lugar para encontrar Graendal. Era sua melhor pista. Se ele a encontrasse, ele faria com que ela morresse em fogo maligno, assim como Semirage. Ele faria o que tinha que ser feito.